Boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Confesso que eu já estava com saudade de estar aqui, né? Já tem bastante tempo que pastor Mauro não me convoca, ele me convocou, eu sou obediente, né? Quem sou eu para dizer não para ele? Então, obedeci prontamente. Mas dessa vez, sou obrigada a dizer que eu estou aqui debaixo da bênção e da autorização do agora nosso pastor Alexandre Henrique. Ele sabe que estou aqui, me autorizou a estar. Estou voltando de férias hoje, estava em férias também durante o mês de janeiro e voltei hoje pela manhã, eu estive lá na igreja trabalhando um bocadinho e agora à noite aqui com os irmãos. Espero em Deus que possamos durante todo esse ano compartilhar aí em alguns momentos eu poder estar aqui com os irmãos para dividir e também receber da parte dos irmãos neste lugar. Eu quero dividir com vocês a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Esther. O capítulo é o de número 4. Nós vamos ler do 10 ao 14. Eu não vou ser extensa, eu pretendo ser breve na ministração dessa palavra. Esther 4, de 10 a 14, está projetado ali. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Esther a Rataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E fizeram... Vamos voltar lá do início, eu vou ler por aqui, porque pulou ali, aí eu me perdi no caminho. Do 10 ao 14. Diz assim: então disse Esther a Rataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Senhor, mais uma vez, eu quero colocar diante do Senhor este tempo, este momento e te agradecer por isso. Te agradecer porque estamos reunidos aqui na tua casa, lugar destinado a culto, lugar destinado à oração, e sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Por isso eu peço que em nome de Jesus o Senhor fale a cada coração, o Senhor ministre a cada um de nós, que aquilo que o Senhor colocou em meu coração para ministrar essa noite para os meus irmãos, eu tenha toda a condição para fazê-lo, Deus, e que a tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, dividir alma e espírito, Deus, que ela possa produzir em cada um dos meus irmãos que aqui estão o fim para o qual ela foi enviada. Usa a minha vida, Deus, é a oração que faço ao Senhor e por tudo te agradeço, no nome precioso de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, o tema desta palavra é submissão ao propósito. Mas eu quero trazer para vocês o pano de fundo dessa história. Esther era criada pelo seu primo e o rei estava dando uma grande festa, uma festa que durou muitos dias, e durante essa festa o rei
manda chamar a rainha Vasti. A rainha se nega a estar. Esther, ela é destituída do cargo. Esther é chamada junto com outras virgens para fazer parte do harém do rei, ali ser escolhida uma rainha. Esther foi coroada rainha, mas tem o seu primo que escuta uma história de que o rei estava se criando um plano para que o rei fosse assassinado. E ele escuta isso e ele salva a vida do rei, anunciando aquele plano macabro que estava ali para que o rei fosse morto. O rei anota aquele feito do primo de Esther nos anais da história, nas crônicas, e se levanta ali um homem que o rei coloca como um soberano, ali como alguém que tem poder. Ele promove aquele homem como alguém que tivesse poder. E a partir do momento que esse homem é promovido, as pessoas elas têm que se prostrar diante dele. Mas o primo de Esther não faz isso, ele não se prostra. Ele era um judeu, e sendo judeu, ele só se prostraria diante de Deus todo soberano. Aquele homem cheio de vaidade, aquele homem cheio de si mesmo, envaidecido, o ego dele precisando ser massageado, não gosta da atitude daquele judeu, e por saber que aquele homem é um judeu, ele planeja que todos os judeus fossem exterminados. Quando esse homem planeja que os judeus fossem exterminados, chega até o primo de Esther, que rasga suas vestes, que se veste de saco e vai para a porta do palácio. E ali na porta do palácio ele começa a gritar, a clamar, a chorar, a se entristecer pela situação, porque os judeus estavam mais uma vez, a história nos mostra todos os ataques que os judeus já haviam passado, e aí mais uma vez os judeus estavam na iminência de serem extirpados. E aí ele manda comunicar isso a Esther, só que Esther agora é a rainha. E comunicando a Esther diz: o rei já não me chama há 30 dias e eu não tenho como me apresentar diante dele, porque se eu fizer isso, eu corro o risco de ser morta, a menos que o rei estenda para mim o seu cetro. E aí o seu primo diz para ela: você acha mesmo que você está aí e você vai ficar de boa nessa situação? Você acha realmente que o mal que vai sobrevir sobre nós não vai cair sobre você porque hoje você é a rainha? Não é assim que vai acontecer. Se você não fizer nada, Deus pode até levantar outra pessoa para que seja feito. Mas ela não vai passar impunemente dessa situação. Porém, ele diz para ela: quem sabe não foi justamente para esse tempo que você foi colocada nessa condição. E aí eu quero começar a pensar com vocês, pelo menos, sobre 4 aspectos. Mas antes eu quero perguntar para você: nós estamos no dia 2 do 2º mês do ano. Nós temos ainda 11 meses pela frente para viver muitas coisas. Mas eu gostaria que você aí, não precisa me responder, eu gostaria de saber quais foram os planos, quais foram os pensamentos, os planejamentos que você criou agora, no final do ano. Porque é assim que funciona, não é? Todo final de ano a gente faz o quê? Planos. A gente planeja um monte de coisa.
Todo final de ano a gente coloca lá tudo aquilo que a gente quer realizar ao longo do novo ano, ou deixar de fazer no ano que se encerrou. Eu não quero mais fazer assim, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais viver dessa maneira. A partir de agora, eu quero fazer assim, eu quero fazer desse jeito, eu vou estabelecer com Deus, né, alguns projetos, alguns planos. Eu vou fazer alguns votos, e quantos não são os votos de tolo que nós fazemos? Porque a gente faz votos, a gente planeja e a gente não cumpre. Tenho certeza absoluta que possivelmente um grande número de pessoas que planejou no dia 31 coisas para esse ano, já foi de ralo um monte delas. Tipo a academia, esse ano eu começo. A dieta, esse ano eu começo. Não, janeiro eu começo. A caminhada, um esporte, a leitura da Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui que fizeram isso e já ruiu. O plano já foi de ralo, já não deu certo. Só que com Deus a coisa acontece de uma maneira completamente diferente. E com Deus, a gente precisa se submeter ao propósito. Porque Deus, ele tem planos para a minha vida e ele tem planos para a sua vida. Você não caiu no mundo de paraquedas. Você não é o que é ou faz o que faz por acaso. Talvez o Senhor tenha te chamado para um fim, um propósito específico. Talvez o Senhor tenha te chamado para um ministério. Talvez o Senhor tenha te chamado para cumprir um propósito específico para Ele. Eu tenho um ministério. Eu trabalho com dependentes químicos, eu sou capelã prisional, eu entro em presídio, eu prego no presídio, eu subo o morro, eu prego na favela, eu prego para bandido. Mas eu sei que não é todo mundo que faz isso, que tem essa vocação, que tem esse chamado. Eu compreendo que é o meu ministério. E dentro do meu ministério, eu faço coisas que tenho certeza absoluta que muitas pessoas não fariam, vão me chamar de louca. Mas eu também não tenho a menor vocação para trabalhar com criança. E eu vi aqui a irmã falando sobre os pequeninos, né, que recebe. Eu não tenho vocação para trabalhar com criança. Não é a minha praia. Eu não sei nem como começa o negócio. Cada um no seu quadrado, cada um tem um chamado específico. Mas o fato é que Deus tem plano para a vida de cada um de nós. Quando o rei chama Vasti e Vasti se recusa a ir à presença do rei, não foi por acaso que isso aconteceu. Aquilo tinha necessidade de acontecer, aquilo precisava acontecer para que os propósitos de Deus para o povo judeu se cumprissem. Eu creio que Deus tenha endurecido o coração de Vasti para que ela fosse destituída do cargo de rainha. Porque se ela fosse a rainha no momento em que toda aquela situação com Amã acontecesse, que ele se empoderasse, que ele se colocasse numa posição em que as pessoas tinham que se curvar a ele, no momento que Mardoqueu se recusou a fazê-lo por ser judeu, aquela rainha, para ela tanto faz como tanto fez, ela não era judia, ela não conhecia a história daquele povo, um povo que tem promessa de Deus. Então foi necessário que aquela mulher fosse destituída da sua função para que se colocasse Esther dentro daquele contexto. Porque se Esther não entra naquele contexto, como chegaria salvação para o povo judeu? Para o povo judeu? Deus preparou tudo.
E é assim na nossa vida. Foi exatamente dessa maneira que aconteceu com ela e muitas vezes é assim que acontece com a gente. Só que a gente não consegue perceber. A gente não consegue enxergar que algumas situações que nos acontecem e às vezes parecem que são situações ruins. No momento em que ela foi tirada do seu primo, no momento em que ela foi levada ao palácio para que ela fosse colocada ali à prova, para passar pelo teste, aquilo pode ter sido uma condição muito ruim para ela. Choro, tristeza para o seu primo que a criou como uma filha. E muitas vezes na nossa caminhada a gente não consegue compreender. Muitas vezes são choros, são tristezas, são angústias, amarguras que nós precisamos enfrentar para que nós possamos chegar aonde Deus quer nos colocar. Mas precisamos estar atentos para isso. Precisamos compreender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E talvez você começou o ano fazendo um monte de planos, mas em que momento você, na sua planilha lá de desejos e realizações para esse ano, em que momento você perguntou para Deus assim: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Ou o Senhor tem outros planos? É esse propósito que o Senhor tem para que eu cumpra? Ou o Senhor tem outros planos? Porque a gente faz assim, a gente planeja. A gente simplesmente planeja. Mas muitas vezes nos esquecemos de perguntar para Deus se é esse o propósito que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente cumpra dentro do reino. A segunda coisa é que Deus é soberano e Ele te coloca no lugar certo, na hora certa. Deus tinha um plano para Esther. Não era o plano A, não era o plano B, era o plano perfeito. O plano que Deus tinha para ela era o plano perfeito. Embora parecesse que aquilo ali era algo muito ruim, ela estava sendo afastada do seu povo, ela estava sendo afastada do seu parente, da pessoa que ela tinha mais próxima, ela estava sendo afastada da sua realidade, da sua cultura, ela estava indo para um palácio para viver de acordo com as normas daquele povo, de acordo com as normas daquele castelo, daquele palácio. Ela estava vivendo uma cultura completamente diferente e aparentemente aquilo era muito ruim. Mas Deus, Ele é soberano e Ele nos coloca no lugar certo, na hora certa. Por vezes nos colocamos na zona de conforto. Esther se colocou nessa posição também. Não queremos ser movimentados para cumprir um propósito maior de Deus em nossas vidas. Ah, mas eu já faço isso aqui tá bom. Não, isso daqui tá de bom tamanho, isso daqui tá legal. Não, mas eu já ajudo aqui. Não, isso dá trabalho. Mudar isso aqui agora, não, deixa do jeito que tá. Tá bom aqui para mim, assim tá bom. Zona de conforto. Sabe qual a outra zona de conforto de Esther? A zona de conforto de Esther, quando ela foi desafiada a fazer alguma coisa para mudar aquela realidade que eles estavam enfrentando, ela disse o seguinte: eu não posso fazer isso porque já faz tempo que o rei não me chama, e se eu for até ele sem ser chamada, eu corro o risco de morrer. E eu não posso fazer isso. Ué, mas ela corria o risco de morrer de qualquer maneira. Ou ela ia até o rei para falar e interceder pelo povo, e se o rei não levantasse o cetro, ela morreria, ou ela morreria pelas mãos do decreto que foi instituído para que todo o povo judeu fosse morto. E esse camarada, esse inimigo do judeu, e a Bíblia fala isso, ele era inimigo dos judeus, ele ofereceu um valor alto para colocar nos cofres do rei, nos cofres do palácio, para que aquele povo fosse aniquilado.
E o rei diz para ele assim: não, faz o seguinte, pode ficar com dinheiro para você, e o que você achar que tem que ser feito com eles, pode fazer. Olha que situação. Aquele homem foi colocado numa condição de poder total para aniquilar aquele povo. E Esther, tomando conhecimento disso, simplesmente diz: eu não posso fazer nada, porque se eu for até o rei, eu vou morrer. Esther, querida, você vai morrer de qualquer maneira. Zona de conforto. Eu não vou sair da minha zona de conforto. Ah, mas o bairro está muito perigoso, eu não vou sair para pregar a palavra porque aqui está muito perigoso. Aí daqui a pouco o traficante está botando a boca de fumo na tua porta. E aí você vai fazer o quê? Agora vamos mobilizar toda a igreja para a gente orar para o traficante sair lá da porta da minha casa. Porque é assim que a gente faz. A gente só se movimenta quando aperta. A gente só age quando aperta. A gente só faz o que precisa ser feito e às vezes está diante dos nossos olhos quando aperta. Talvez aquele povo estava indiferente às coisas de Deus. Talvez aquele povo estava ali como: tá bom, estamos aqui na nossa zona de conforto. Eles não eram escravos. Eles não estavam ali na condição de escravos. Eles escolheram permanecer ali. Teve um povo que saiu, que foi embora do cativeiro babilônico, mas eles escolheram permanecer e eles estavam ali de boa. E às vezes nós estamos nessa condição. Nós estamos aqui de boa. E aí Deus precisa fazer um movimento. Deus precisa levantar situações. Deus precisa criar algumas coisas para nos tirar da zona de conforto. E aí, às vezes, é uma enfermidade na família. Às vezes é uma enfermidade em nós mesmos, às vezes é a falta de emprego, às vezes é um conflito conjugal, uma dissensão familiar. Às vezes Deus permite determinadas situações para nos tirar da zona de conforto. Está tudo muito bom. Eu não preciso me preocupar. Eu estou no palácio. Eu estou na casa do rei. Eu sou a rainha. Eu não tenho que me preocupar com aquilo que está afligindo o povo judeu. Eu estou aqui na igreja. Eu vou para o céu. Eu tenho a salvação. Não me importa se as pessoas que estão lá fora estão indo para o inferno. Eu estou na minha zona de conforto. É preciso sair da zona de conforto. Terceiro ponto é que nós precisamos agir em favor do povo de Deus. A razão pela qual Esther foi levantada rainha foi para favorecer o povo. De que maneira você tem sido útil para o reino? De que maneira você tem sido útil? Ou extremamente inútil? Esther foi levantada rainha por Deus para favorecer o povo judeu, para favorecer aquele povo, para aquele povo não perecer na mão daquele homem que queria aniquilar, exterminar. Queridos, e o inferno está aí se levantando, querendo de todas as maneiras tragar o máximo de pessoas possíveis para povoar o inferno. Ele não quer estar lá sozinho. E o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa participação para que ele continue trabalhando? Nós temos agido em favor do povo, nós temos usado o chamado
para realmente cumprir o propósito de Deus? Qual tem sido o teu chamado? Para que Deus te chamou? Você já questionou Deus? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Todos nós temos a obrigação, porque o Senhor nos mandou fazer isso. Todos nós. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para todo mundo. Não é para uma pessoa. Não é para alguém específico. Não é para Marta lá do Formoso só. É para toda a igreja. Você tem cumprido esse ID? Pelo menos esse. Porque esse é para todo mundo, mas eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês, cada pessoa que aqui está, tem um chamado específico. Deus te capacitou com algum dom, com alguma qualidade específica, para que se cumpra o propósito dele na sua vida, na vida da igreja e na vida daqueles que estão ao teu entorno. E aí? É necessário sair da zona de conforto e ser usado no propósito de Deus em favor daqueles que estão perecendo. Esther foi chamada para ser usada em favor daqueles que estavam perecendo. E eu tenho certeza absoluta que existe pelo menos uma pessoa que você conhece que você deve falar assim: essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa ouvir da palavra, essa pessoa precisa, alguém precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. Quero dizer que esse alguém é você. Você precisa fazer alguma coisa por essa pessoa que você está aí pensando agora. Mas eu não sei como faz, Marta. Peça ao Senhor, porque Ele vai te ensinar. O quarto e último ponto. Tenha paciência para agir com sabedoria. Muitas vezes entendemos o chamado, sabemos que precisamos aceitar, mas não sabemos como fazer. E eu acabei de dizer isso agora, eu não sei como eu faço. Esther também não sabia como ela ia fazer. Quando ela ouve do seu primo, quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada aí como rainha? Quem sabe não foi justamente para esse momento, para que esse povo, para que o nosso povo não fosse exterminado? No momento em que ele diz isso para ela, ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela não sabe como ela vai fazer. Ela não sabe como agir. Você acha que todas as vezes que eu precisei ir para um enfrentamento, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer? Não! Eu precisei orar, eu precisei pedir ao Senhor, eu precisei pedir ao Senhor estratégia, eu precisei pedir ao Senhor condução, eu precisei pedir que o Senhor falasse comigo, que me mostrasse, que me desse sinais, que me desse direção. E o que Esther fez? Esther reúne os seus empregados, aquelas pessoas que estavam ali próximas a ela. Esther diz para o seu primo: fala para todo o povo que é para jejuar, não comer nada. Durante tantos dias, nem eu e nem os meus e nem os animais, ninguém vai comer nada. É jejum total e absoluto. 3 dias de jejum total e absoluto. Às vezes a gente não consegue fazer um jejumzinho de 12 horas, né? Pesa, fica difícil. É complicado jejuar. Mas quando o sapato aperta... sapato apertou, jejua, ora, lê Bíblia. Nós somos assim, queridos. Eu sou assim. É desse jeito. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos aperta. É por isso que muitas vezes Ele aperta ao ponto da gente gritar. Por isso que muitas vezes nós
perecemos. Porque se não for assim, a gente não chega na condição que o Senhor deseja. E aí precisamos ser moídos, precisamos ser amassados, precisamos sofrer um bocadinho para que a gente consiga cumprir o propósito. Esther não sabia o que ela tinha que fazer. E ela foi jejuar, e ela foi orar, e ela foi se colocar diante de Deus, e ela clamou, e ao fim daquele tempo, Deus dá a ela a estratégia. Deus deu a ela a estratégia e ela convoca o rei e aquele perseguidor dos judeus, aquele inimigo dos judeus, para um banquete. E o rei diz para ela que o que ela quiser, até metade do reino, seria dada a ela. E Esther convoca num outro dia: se eu achei graça, volta amanhã. E aí Esther convoca mais uma vez, e naquele segundo banquete, Esther anuncia para o rei qual era o intento de Amã. E o intento era justamente exterminar o povo judeu, e ela, sendo judia, ela também seria exterminada. E aí, nesse momento, o rei manda preparar a morte daquele homem. A forca que ele tinha preparado para Mardoqueu agora é para ele. E o rei estabelece que Esther, junto com seu primo, poderiam criar o decreto que fosse, porque ele não poderia voltar atrás naquilo que foi estabelecido. Mas eles poderiam criar o que fosse para a defesa deles. E eles criaram, e o povo pôde se defender. E o povo pôde fazer aquilo que tinha que ser feito para que eles não fossem completamente exterminados. É claro que muitos judeus morreram, mas nem todos os judeus morreram. E a história nos conta isso. Diante de nós, ao longo deste ano de 2025, teremos diversos desafios. Seremos chamados de maneira clara para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Podemos dizer não. Podemos. Esther disse não, mas voltou atrás e se submeteu ao propósito. Porém, precisamos entender que não passaremos ilesos. Você pode dizer não. Você pode não cumprir o propósito. Você pode não se submeter ao propósito. Mas saiba que você vai perecer no dia após dia, até você estar na posição que o Senhor quer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem. Se Ele tem propósito para a sua vida, você pode ter certeza que esse propósito vai se cumprir. Ele vai te amassar, Ele vai te fazer passar pela moenda, mas você vai estar aonde Ele quer que você esteja. Então não espere passar pela moenda. Não espere ser amassado para que o propósito dele se cumpra, para que você se renda. Quanto você está disposto a se submeter? Quanto você está disposto a se render? Eu encerro essa palavra com o texto de Jeremias 29:11, que diz: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Ninguém nos conhece melhor do que aquele que nos criou, do que o fabricante. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de cada um de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Em outras versões diz: para vos dar o fim que esperais. A questão é que a gente quer que Deus faça por nós, mas não estamos dispostos a nos submeter ao que Ele quer fazer
em nós e através de nós. Por isso, nessa noite, eu apelo a você que se renda, que se coloque na posição, que se submeta à vontade de Deus, e que assim como Esther que se submeteu, assim como Esther que se rendeu, que entendeu que ela precisava fazer o que precisava fazer para que o povo fosse salvo, eu apelo a você nessa noite que se coloque nessa posição, na posição de redenção, de rendição. Que se coloque na posição de rendição. Talvez você já tenha lutado até aqui com as tuas vontades, fazendo o que você acha que você tem que fazer, e você só tem quebrado a cara. Talvez até aqui você só tenha feito aquilo que você entende que é o que você precisa fazer, mas você não se colocou diante de Deus para perguntar: Senhor, é isso? Porque eu estou fazendo isso o tempo todo e está dando errado. Senhor, é isso que eu tenho que continuar fazendo? Me mostra qual é a direção, para quem eu tenho que falar, para quem eu tenho que pregar, qual é o ministério que o Senhor quer colocar nas minhas mãos. E se você já sabe e ainda não se submeteu, ainda não se rendeu, essa é a noite. Nós temos um ano inteiro pela frente para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Nós temos um ano inteiro pela frente para sermos capacitados, forjados e preparados para a grande missão que o Senhor tem para cada um de nós. Simplesmente se renda, se submeta. Chega de lutar contra a vontade de Deus, porque quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te levantou nesta igreja para cumprir o propósito que Ele tem para esta localidade. Quem sabe não foi para este tempo. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, mas antes nós vamos cantar uma canção aqui. Eu não vou cantar não, tá, gente? Porque eu sou péssima cantando. Eles vão cantar. E durante essa canção eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração. Faça dessa canção a sua oração. Um dia eu fiz de uma canção a minha oração. Não foi essa, mas no momento em que eu fiz daquela canção a minha oração, o Senhor mudou completamente o rumo da minha vida. O Senhor mudou completamente a minha história. É preciso ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem para se submeter, para se render e se entregar. Faça dessa oração, dessa canção, a sua oração.